Graça e paz, Link Church, graça e paz a todos aqueles que vão estar com a gente, ou hoje, ou no futuro. Que todos sejam muito bem-vindos a mais um culto online. Sim, seguimos o nosso culto online, na nossa reunião online. E é interessante a gente pensar em tudo que a gente está vivendo ultimamente, nos últimos 2 meses ou mais um pouco. Nós estamos vivendo uma fase que a gente nunca viveu antes, que é aquela fase que, principalmente para nós que somos brasileiros, vai muito contra a nossa cultura, né? Porque a gente desde pequeno ensina os nossos filhos, olha, quando encontrar fulano, vai lá e abraça, dá um beijo não sei quem, a gente ensina isso para os nossos filhos. E agora, a gente infelizmente está proibido de fazer isso. Nós estamos vivendo uma fase de várias restrições, muitas coisas estão sendo não permitidas nesse momento. Mas tem uma coisa que continua sendo permitida para nós, em outros países não, ok? Mas nós ainda temos o privilégio de termos livre acesso à palavra de Deus, né? Então, enquanto isso acontece, que Deus seja louvado porque a gente pode ter o acesso à palavra dele, que nós possamos sempre fazer um bom uso dessa palavra. E é isso que eu convido os irmãos agora a fazerem comigo. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler rapidinho uma passagem bíblica para dar início ao nosso culto de hoje, tá? Nós vamos ler Hebreus 10, a partir do 23. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, irmãos, eu lendo sobre essa passagem de estarmos congregados, né? Em outra versão fala nos ajuntarmos. Eu gosto de estar junto, então eu gosto muito desse ajuntamento. Hoje não é possível. O nosso ajuntamento hoje é à distância, mas ainda assim é motivo de louvor e adoração a Deus. Obrigada, Senhor, porque põe homens como nosso pastor, dispostos a trazer a sua mensagem, a sua palavra. Obrigada, Senhor, pela tecnologia que nos permite esse novo viver o ajuntamento. Mas também que a gente possa manter os nossos olhos um pouquinho à frente. Que isso que a gente está passando agora sirva para nos melhorarmos daqui a pouco. Porque eu tenho certeza que logo os templos vão estar com as portas abertas. Logo a nossa Link Church vai estar aberta e a gente vai estar todo mundo junto de novo. E aí sim, como uma forma de valorizar essas portas abertas, que a gente possa repensar o nosso jeito de ser, que a gente possa chegar um pouquinho mais cedo, antes de começar o culto, para ter essa comunhão verdadeira com os irmãos, que a gente possa, depois do culto, ficar um pouquinho mais para também conversar e ter pertinho os nossos irmãos. Que isso seja um motivo para que a gente comemore hoje pela tecnologia e amanhã pela oportunidade de podermos tocar uns nos outros. Que o Senhor faça parte dos nossos dias e que nós possamos honrá-lo com a nossa conduta e com o nosso respeito à palavra. Então eu gostaria de convidar os irmãos agora para que a gente possa orar. E assim começar o nosso culto. Deus maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor é bom, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja o teu nome e leva agora, Senhor, as nossas mentes cativas até o seu santo trono para que possamos usufruir de tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado, no nome de Jesus. Bom culto a todos. He is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Good, it is well.
noite, irmãos. Hoje eu tô aqui com a Bebé e meu pai. Ela vai estar cantando uma música hoje. E eu acredito que vocês conhecem essa música. E eu queria que vocês cantassem aí com a gente dentro da sua casa, né? Amém. Bora lá. 3, 4 e... Amém. Um dia Cristo me falou: não é preciso transpor o mar pra ser um missionário. Por tudo que Praticares, tu poderás converter alguém e ser um missionário. não tens que caminhar, tem gente mesmo aqui que para Deus você pode levar. Tem fé e Ele irá fazer com que você compreenda o que se deve fazer. Um dia Cristo me falou: não é preciso transpor o mar pra ser um missionário. É só seguir o seu caminho E poderás como é fácil ser pra Deus um missionário, um missionário, um missionário, um missionário, um missionário, um missionário, missionário.
paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Nós vamos estar agora, não é, vendo os aniversariantes da semana. E que você possa, você que faz aniversário, não é, possa estar recebendo esse nosso carinho. Aqueles que não estão no vídeo, como sempre digo, também são homenageados por nós, por nossas orações, porque esse é um momento que você, talvez que fez aniversário que a gente não sabe, não obteve essa informação antes, você possa aí na sua casa também estar orando e que essa oração seja para você, porque o Espírito Santo de Deus conhece cada um e que Deus abençoe. Vamos ao vídeo. Vamos orar então, agradecendo pelos aniversariantes. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada um dos nossos irmãos, por mais um ano de vida deles, Deus. Cuida, protege, abençoa, guarda, guia os passos, os caminhos, que venham muitos e muitos anos recheados da Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um. Recheados, Senhor, do Teu amor, do Seu poder, e que eles possam ver em cada um de seus dias a sua presença sendo sobre a vida deles, Deus. No nome de Jesus, pelos irmãos também que não foram citados neste vídeo, nesta homenagem, nós sabemos, Deus, que é tão importante a oração dos irmãos estarem, Senhor, sobre cada um daqueles que estão assistindo. E essa é a nossa parte como igreja. Nós queremos dar a nossa parcela também de oração, a nossa palavra de ânimo e de bênção, que o Senhor os abençoe, mesmo nesse tempo difícil que nós vivemos, que eles possam, Senhor, ter um dia abençoado, ter um ano abençoado, e que o Senhor possa guiá-los em todas as coisas. Abençoa os aniversariantes, seja ele por uma data de aniversário ou mesmo por datas de casamento, Senhor. Cuida de cada um, de cada casa dos nossos irmãos que estão aí atrás, ouvindo, no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado é o que está
Boa noite, igreja. Antes de eu cantar, eu queria primeiro agradecer a Deus que, mesmo nesse tempo difícil, nesse tempo que a gente não sabe mesmo o que está acontecendo, a gente tem a oportunidade de louvar a Deus. Então, vamos juntos adorar a Deus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz, pela cruz.
Senhor mais uma vez e vamos seguir com a palavra do Senhor nas nossas vidas, que o Espírito de Deus possa estar nos abençoando. Sei que tem sido um momento diferente para todos, para nós também tem sido um momento diferente, que não podemos estar lá congregando juntos na igreja. Temos o privilégio de ter a visão da igreja na parte de trás aqui, para matar um pouco da saudade. Eu confesso que todos os dias eu paro aqui, eu observo, e eu falo, Senhor, quando é que vai ser o dia que a gente vai poder voltar para estar na comunhão dos irmãos? Mas sabemos que esse tempo tem sido também um tempo precioso, muitas vidas têm acompanhado de vários lugares, e eu agradeço a todos os irmãos, em todos os lugares que nos assistem, que o Senhor os abençoe, seja nesse tempo que estamos transmitindo agora, ou talvez num tempo futuro, onde você vai assistir. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, que possamos continuar firmes na Tua palavra, que o Senhor fale conosco, ao nosso coração, que possamos extrair o melhor daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Cuida das nossas vidas, abençoa cada um dos irmãos que estão assistindo esse culto agora, assistindo essa pregação e essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo fale abundantemente aos nossos corações. Fala conosco, Deus. Fala nesse tempo difícil para muitas pessoas. Fala e ensina-nos através desta palavra que é tão maravilhosa e das experiências desses grandes homens de Deus. Muito obrigado por este privilégio, por esta graça, pelo seu cuidado e porque o Senhor continua falando conosco. No nome de Jesus eu te peço, usa a minha vida, que eu possa, Senhor, transmitir a Tua palavra, Senhor, com o meu coração totalmente dependente do Senhor, e que nós possamos ouvir a Sua voz neste dia que o Senhor nos dá, e neste dia que nós podemos ser abençoados por Ti, no nome de Jesus. Amém. Bem, vamos estar então voltando um pouco, talvez, se você está nos acompanhando pela primeira vez hoje, eu tenho falado da viagem de Paulo, já saímos da terceira viagem, Paulo fica preso, e agora Paulo está, a partir do capítulo 27 de Atos, então foi decidido que eles então seguiriam viagem, que Paulo vai agora para Roma, enfrentar o imperador romano, e essa seria a viagem em que Paulo faria algumas coisas nessa etapa de viagem dele. Ele seria, mais uma vez, conselheiro, ele seria encorajador, é isso que a gente aprende quando a gente vê essa história. Ele seria um ajudador das pessoas, que não é o que a gente faz hoje, como cristãos, não é o que Deus pede para que nós façamos, ser um conselheiro, um encorajador, um ajudador, e ser um pregador também da palavra de Deus, um mensageiro de Deus para aquelas vidas. E eles seguem então, eles saem no capítulo 27, saem ali de Cesareia vão para Sidom, eles param, é permitido para eles estarem com os irmãos ali da igreja abençoam, não é? Dão ali para eles o mantimento necessário para a viagem, e como vimos a semana passada, eles saem. E no versículo 4 do capítulo 27, eles partem então. Só que eles não pegam o mar aberto por baixo de Chipre, eles passam por cima de Chipre e eles param então em Mirra, que é uma cidade da Turquia. Até chegar em Mirra eles passam por grandes problemas de navegação, os ventos eram contrários e eles tentam fazer esse caminho para ficar abrigado pela encosta da Turquia, por causa das montanhas, para o vento não os pegar direto, mas mesmo assim a viagem ela acaba sendo vagarosa, dificuldades, não conseguem às vezes prosseguir quando eles saem de Mirra, porque em Mirra o que acontece, o centurião ele às vezes era obrigado para chegar no destino que ele queria trocar de barco. Então eles saem provavelmente desse barco, que talvez é um barco local da região ali, menor, e eles agora pegam uma embarcação que é uma embarcação de Alexandria, do Egito. Essa embarcação é uma embarcação comercial que leva grãos. E ali então eles pegam esse novo barco, os prisioneiros, porque Paulo está com outros prisioneiros, Lucas e Aristarco também, mas outras pessoas, a tripulação do navio, o centurião, alguns guardas, para controlar esses prisioneiros, e eles trocam para esse navio, que era um navio de carga. Nesse navio então eles vão seguir viagem para
chegar a Roma. Só que no caminho também eles estão começando a enfrentar e as dificuldades vão crescendo quando eles chegam em Knido, que é uma das regiões mais ali afastadas praticamente da Turquia. É uma perninha da Turquia ali que sai, que já faz face com as ilhas gregas. Ali eles começam a enfrentar ainda mais dificuldades e não sendo possível prosseguir para onde eles queriam, eles acabam descendo, o vento empurra eles para baixo, eles vão contornando ali a parte das ilhas gregas, fazendo um caminho que não estava muito no script deles para fazer, não era a rota deles provavelmente, e eles acabam contornando então a ilha de Creta. Chegando na ilha de Creta, eles acabam chegando nesse lugar que chama-se Bons Portos. E é onde a gente está, no versículo 8, Bons Portos. Vamos começar agora, no versículo 9. Agora, irmãos, eu queria aqui antes fazer algumas considerações importantes, porque nós estamos vivendo um tempo diferente. Todos sabem disso, temos falado isso em todos os nossos cultos, e isso vai ficar gravado para a nossa história. Essa semana eu estava ouvindo, eu gosto de escutar bastante notícia, bastante informações. Eu estava ouvindo um podcast que é aqui do Reino Unido, que foi feito até por um amigo meu e um familiar meu. Nesse podcast, é um podcast em inglês, e bem interessante. Eu comecei a prestar atenção naquilo que era falado, porque a posição dessa pessoa que estava dando a entrevista é uma posição de quem está numa posição confortável. Tem dinheiro, consegue ter uma certa estabilidade, coisas que muitas das outras pessoas estão na dependência do governo. E ele dá o ponto de perspectiva dele. Eu achei muito interessante algumas coisas que foram faladas, porque a pergunta foi no podcast. O podcast é tipo de uma entrevista, né, que é feita em áudio. Em um nível pessoal, o que mudou em sua vida diária? E esse meu amigo, ele começa falando. A primeira coisa, metade da população mundial, praticamente a gente pode falar que está isolada. Está sem trabalhar, está parada. E nas últimas 8 semanas, ele tem notado que mesmo ele continua trabalhando, ele continua fazendo seus trabalhos em casa, porque dá para fazer isso, como muitos dos nossos irmãos estão fazendo esse trabalho em casa. Estão trabalhando em casa, alguns outros estão trabalhando em algumas casas, alguns dos irmãos têm que ficar na casa onde eles estão, porque estão cuidando de velhinho. Então é complicado, a gente está vivendo um tempo complicado. E ele disse que nesse tempo ele tem tido os trabalhos, porém ele tem tido uma enorme quantidade de tempo que ele está livre. Porque ele não tem mais que ter os meetings, que são as reuniões, ele não tem mais que ter eventos sociais. Por exemplo, a gente também, festas de aniversário, visitar, passear, almoçar na casa de alguém, ir, por exemplo para nossos cultos, está andando sobre o cronômetro, ter o nosso trabalho, correr, pegar o ônibus, horários, e a gente acaba tendo um outro lado da nossa vida. Ele disse, por exemplo, na entrevista dele, que isso para ele se tornou tipo o que eu disse na semana passada, um wake-up call. Seria tipo um alerta para ele de que a vida dele mudou e ele está aprendendo que ele está tendo um pouco mais de tempo, muito tempo, do que ele não tinha antes. Há um lado ruim de todas essas coisas, que por exemplo é o lado que a gente fica um pouco preso em casa. Agora está um pouco mais liberado aqui para poder ter mais tempo fora, mas a gente fica muito preso, então a gente acaba não fazendo o exercício. Pro lado físico ele acaba sendo um pouco prejudicial por causa dessa lentidão que a gente está. E a gente está em casa, irmãos, a gente acaba comendo mais. Então essa é uma realidade que a gente vê às vezes nos posts, o pessoal brincando, engordei, ganhei mais uns quilinhos, porque isso faz parte desse momento onde a gente não tem a mobilidade e a correria que a gente tinha. Um outro lado também é a questão mental, a saúde mental. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, não são todos que estão levando na tranquilidade esse momento. Existem um outro lado de outras pessoas que estão passando momentos tão difíceis, porque tem suas empresas para gerir, tem responsabilidades e às vezes não estão recebendo o valor que cobririam as suas despesas, ou tem funcionários, pessoas por detrás. Então na entrevista ele foi falando e ele disse um ponto interessante aqui. Ele diz, apesar de respeitar todas essas dificuldades que elas existem, e é diferente para cada uma das pessoas, ele tem agora feito coisas que antigamente ele não fazia, como por exemplo, quando ele ia ao supermercado. Simples fato dele ir ao mercado, pelo fato dele não estar andando sobre o cronômetro, ou ter o cronômetro ditando o que ele tem que fazer todo dia,
Porque é a grande realidade. Ele ia no supermercado à tarde, como ele diz mesmo na reportagem, ele ia para o supermercado na correria do dia a dia dele, com o tempo, eu vou lá no supermercado agora, daqui a pouco eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele falou, não, eu não estou mais fazendo isso. Eu vou no supermercado e agora eu estou tendo tempo para olhar as coisas. Eu estou tendo tempo para, às vezes, perceber coisas que antes eu não percebia no simples trajeto de eu ir para o supermercado. Na minha simples jornada de uma caminhada. Eu mesmo tenho visto isso no parque, eu não conhecia esse parque aqui do lado de casa. E agora, por ter muito tempo, por ter um tempo enorme, não ficar preso ao relógio, ao tempo, à pressão do tempo, ao cronômetro, a gente começa a prestar atenção mais na observação e mais no detalhe. Coisa que não era muito comum para a nossa vida. E eu conversando também com meu filho essa semana, fui fazer um trabalho com ele, enquanto ele dirigia, que a gente estava no carro, no trajeto, eu falei, Lucas, olha, tem coisas que a gente realmente não conseguia ver. Espaços livres, lugares livres, ruas livres, locais que a gente não parava para olhar, porque a nossa atenção era sempre desviar de carros, buzinas, barulho sonoro, informação sonora, poluição visual. Hoje parou. A gente está tendo a condição de ter muito tempo para prestar atenção, para observar mais. Eu acredito que esse acaba sendo, dentro de toda essa dificuldade que a gente está vivendo, um grande momento para a nossa vida. E essa história que a gente está falando de Paulo, e é isso que eu queria começar a minha pregação dizendo, depois de ter falado essa recapitulação do que a gente fez, é exatamente no teu propósito, por exemplo, de ouvir a mensagem que está aqui junto. Porque a gente orou, a gente ouviu canções, a gente está junto. Mas qual é o propósito da gente parar para se debruçar na palavra de Deus? Eu tenho um irmão da minha igreja muito querido, João Corona, que provavelmente está assistindo esse culto, essa mensagem. Toda vez ele me manda a foto dele lá tranquilão assistindo. E o João, ele é interessante em algumas coisas que ele fala para mim, que o João é meio quietão. E o João, ele cuida da nossa parte do sistema de som também da igreja. E ele disse assim para mim, muitas vezes quando eu estou pregando, que eu às vezes cito um filme ou alguma coisa, ele fala, olha lá, já veio um spoiler. Spoiler já vai estragar, por exemplo, dizer o final do filme. Por exemplo, um filme que ele não assistiu. Não é, João? Talvez você está assistindo aí e você sabe que essa é uma realidade. Ele sempre fala isso pra mim, eu levo sempre na brincadeira e quando eu vou falar de alguma coisa eu vou falar, João, não vou dar o spoiler, ou seja, não vou estragar. Mas essa é a grande realidade. Que às vezes a gente quer ir logo correr pro final do filme, a gente quer logo correr para saber qual é o resultado. E aqui na viagem de Paulo, se você quer saber um resultado rápido, é interessante a gente ver isso. Paulo agora vai alertar que não deve seguir viagem. A viagem, eles vão teimar que a viagem tem que seguir. E vão entrar agora num tempo complicado da viagem. Se até aqui estava sendo difícil, agora vai se tornar ainda mais difícil a viagem deles. Eles vão enfrentar dias no mar, vão ter que desviar de sérios problemas, de sérias dificuldades, eles vão ter que se livrar, vão usar todas as agilidades que eles têm, vão perder tudo e no final as vidas vão se salvar. Mas a lucratividade, o que eles tinham, a barca, perdeu tudo. Então, eu já estou dando um spoiler, ou seja, eu já estou falando o final da pregação, porque se a sua intenção, ou se a nossa intenção é simplesmente saber o superficial e tirar uma mensagem superficial, a gente tira. Deus está aqui tomando conta da situação, Deus está aqui gerindo os momentos entre a soberania dele e também a responsabilidade humana. Em todo o tempo do texto a gente vai ver isso. E Deus está gerindo esse momento e eles estão seguindo. Mas eu não queria parar em cima apenas desse detalhe, porque, como eu disse na entrevista desse meu amigo, hoje, que ele fez o podcast, né? Ao ir, por exemplo, para o mercado, a gente está tendo muito tempo para parar e para observar. Ao mesmo tempo hoje, quando você está aí sentado na tua casa, eu e você também está tranquilo, parado e sossegado, salvo de alguns irmãos que estão trabalhando, ou alguns que continuam nas suas atividades, mas que às vezes também tem tempo para parar durante a sua correria, para prestar atenção e observar nos detalhes, por exemplo, dessa história, com atenção. Por isso, irmãos, eu estou indo muito devagar. Devagar porque eu estou sendo a primeira pessoa, eu acredito que eu estou sendo a pessoa mais abençoada por essas mensagens, porque eu tenho comido cada palavra e aprendido com cada
situação desta viagem porque ela se relaciona muito com o meu momento de hoje. E eu tenho tentado me espelhar ou buscar neste homem de Deus, nestes homens de Deus que estão nesse barco, esperança para a minha continuidade de vida, para a minha continuidade que eu vou fazer. Existem outras lições? Existem, mas essa foi a lição para mim, André, pastor aqui da Link Church, que Deus me deu a direção. É nisso que eu tenho me debruçado e eu tenho tentado aprender sobre essas lições. E aqui, novamente agora, nós vamos entrar num marco zero dessa observação. Eu já falei vários marcos zero, porque afinal eles chegaram num porto. Eles estão seguros. Depois de passar tudo que eles passaram, enfim, eles estão bem. E agora vamos para o versículo 9 do capítulo 27 então. E eu quero que você veja Atos 27, versículo 9. Eles estão em bons portos, ok? Que é a atual Cali-Limenes em Creta. Estive perto desse lugar, que é a parte sul da ilha. E diz o seguinte: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Irmãos, reparem aqui que Lucas nos dá detalhes fantásticos. Ele nos dá o período do ano, esse período em estação e mês. Ele coloca a gente dentro de um tempo. Se a gente não falava de cronologia, Lucas está dando qual é o período que vai ter toda a relevância na história, no momento. Assim como para nós, o período que a gente vive hoje no ano tem toda a relevância, e por isso que o governo tem tentado correr tanto, porque para nós aqui na Inglaterra é final de ano letivo. É começo de ano econômico, que é em abril que se faz, como se fosse no Brasil, eu acredito, imposto de renda, o fechamento do ano. É aqui que se faz, em abril. 5 de abril, começa 6 de abril, um ano novo, vai até o outro ano. Então, tudo parou. E aqui ele nos coloca em um tempo, num momento do ano. Lucas ele é detalhista, porque ele escreve Atos com riquezas de detalhes. E ele diz: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. A viagem era devagar, eles não conseguiram então chegar no tempo que eles tinham programado para chegar. E ver que são marinheiros que têm a sua rota de levar as mercadorias e tudo. E esse jejum que ele está falando aqui, ele está falando do Yom Kippur, ou o dia do perdão, ou o dia da expiação, que é uma das datas mais importantes do calendário judaico, que era realizado uma vez por ano. E que acontece sempre no final do mês de setembro. Por exemplo, esse ano vai ser no dia 28. Em outubro, sempre às vezes no começo de outubro. Então é entre o final de setembro e o começo de outubro, aonde eles faziam esse jejum. E ele disse: já havia passado o jejum. Então eles já estavam tarde. Que tempo que eles estavam entrando aqui? Eles estavam entrando no outono e inverno. Eles já estavam caminhando da viagem deles, porque já estava demorando muito tempo, para dentro de um tempo perigoso para a navegação no mar, especialmente naquela região do mar Mediterrâneo. E os historiadores dão a conhecer que praticamente, eles dizem que nessa época, as navegações eram banidas. As rotas marítimas da região paravam, porque havia grande prejuízo para o navio. Eles dizem que entre 10 de novembro até março, praticamente não se havia rota marítima naquela região por causa desses problemas. Então os percursos que tinham que ser feitos eram em terra, e alguns lugares que eram mais seguros cruzar, eles cruzavam de barco, mas era pouco, por causa do tempo que muda constantemente e acaba sendo um grande perigo para os navios, não é? Para os seus comandantes. E como eles perderam muito tempo nessa navegação vagarosa, agora eles começavam a enfrentar um outro tipo de problema, que é essa navegação fora de época. Mares agitados, frio, a instabilidade do outono, porque você está no mar, no frio, especialmente nesses navios que não havia aquecimento interno e nada disso. Então você não tinha o conforto no navio. E Paulo, então, sabendo disso, ele dá a sua opinião aqui na viagem. Ele é um homem viajado. A gente vê que em 2 Coríntios ele diz sobre isso. Ele fala dos seus
das suas experiências com questão de naufrágio, de viagem. E Paulo ele usa primeiramente aqui uma lógica. Paulo é um homem sensível, mas aqui ele não está sendo o religioso. Paulo está sendo um homem sensível em Deus, mas também uma pessoa que é experiente, que tem base na sensibilidade não só do Espírito Santo, mas também como parte integrante da vida, como eu e você. A gente vai aprendendo na vida. Aqui em Londres, o sistema de previsão do tempo ele é muito robusto, ele é muito, como é que eu posso te dizer, muito forte. Porque a gente tem um tempo aqui, para quem não sabe, que muda, às vezes a gente tem as 4 estações num dia só. E eu ouvi outro dia, quando deram a previsão do tempo com uma certa antecedência, dizendo, por exemplo, com umas 3 semanas de antecedência, eu prestei atenção no que o rapaz da previsão do tempo ele disse. Ele falou o seguinte, que eles fazem base com 2 tipos de programas. E os 2 programas estavam caminhando um pouco diferente um do outro. São 2 tipos de sistemas para dar previsão para o que ia acontecer à frente. E ele falou, temos que esperar um pouquinho mais, chegar um pouquinho mais, para ver qual dos 2 sistemas, o que trabalha com a pressão mais alta, a pressão baixa, para ver qual será a previsão do tempo para os próximos dias. E um dos 2 vão estar certo. E geralmente aqui, hoje nós temos tudo isso regido por satélites, os próprios aviões, e hoje eles estão com problema porque tem pouco avião, também dão certas leituras para ele, porque os aviões cruzam o espaço por todos os lugares. Então, hoje nós vemos que é muito fácil a gente ter uma previsão um pouco mais certeira, especialmente aqui na Inglaterra, por causa desses dados. Mas Paulo e esses homens não tinham isso. Eles viajavam pelo conhecimento dos céus da época. Essa era a forma deles conhecerem. Não é o termo grego aqui que Paulo usa, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa. Paulo está dizendo no termo grego mais ou menos isso daqui. Eu vejo que por experiência e discernimento, porque eu já vivi isso, eu passei por isso, eu percebo que através dessas experiências que eu tive, essa viagem não vai correr bem, porque nós estamos indo fora de uma época. Nós não estamos viajando num tempo que é propício para isso. E eu me lembrei de alguns exemplos interessantes. Eu lembro da minha mãe. Quando minha mãe chegava para mim, que eu era mais novo, ela dizia assim, uma coisa, talvez você também vive isso na sua vida. Quando a sua mãe te alertava e falava para você assim, não vai dar certo, eu tô vendo que isso não vai dar certo o que você está fazendo, tô te avisando, hein? Cuidado. Lembra dessa frase da sua mãe? Ou não mexe no fogo, porque senão você vai acabar se queimando. E essa semana eu falava com um amigo meu pelo WhatsApp, que ele acompanha o nosso culto, e ele falava, puxa, eu estava vendo você lá na pregação, pregando, puxa, eu matei uma saudade, não é? A mãe dele, não é? O Claudinho, meu irmão do coração, e a mãe dele, a Ana, a mãe dele e o Cláudio tinham 4 filhos, e a minha mãe também tinha 4 filhos. Então eram os 2 casais, com os vizinhos, com os 4 filhos, e o Claudinho... Então era um dos que sempre estava com a gente, jogando bola, fazendo as coisas. E ele lembrou algumas coisas interessantes para mim. Por exemplo, quando eu tinha contato, que a gente jogava nossas bolas, que a gente ia, por exemplo, para o corpo de bombeiro jogar bola. E ele falava assim para mim, eu lembro como era a sensação da gente jogar bola, estar junto. Porque era emoção garantida, especialmente quando Samuel e você escolhiam os times, né? As brigas, porque eu e o meu irmão, a gente tinha muita rivalidade na questão do futebol. Eu e Samuel toda vez acabava dando, eu escolhia, geralmente cada um escolhia o seu time, o Samuel escolhia o dele, eu escolhia o meu, e ele falou, rapaz, era emoção garantida ter o Samuel e você, porque eu sempre ia dar alguma coisa, ia ser acirrado o jogo, e a minha mãe, ela sabia, eu e o Samuel sempre dava uma briguinha, e ela falava, eu tô vendo que isso vai dar briga. E engraçado que a gente olha pra nós, assim, ele falava comigo, tudo irmão que se ama, mas era coisa de moleque. Porque eu amo meu irmão, a gente se dava super bem, mas chegava na hora da rivalidade, mas minha mãe, ela tinha essa sensibilidade de perceber, isso não vai dar certo, vocês 2 vão dar briga. Ou não mexe com o fogo. Isso todos nós passamos, talvez na sua casa a mesma coisa. E hoje no mundo a gente tem as melhores cabeças, não é, científicas, pensando, por exemplo, como achar uma cura para o vírus ou uma forma para reduzir o impacto. Experimentos, testes são conduzidos. E é anunciado todo o tempo medidas de combate para o controle da epidemia. Aqui em Londres, eu tenho falado isso, você tem acompanhado, a gente tinha uma rota, vamos dizer,
de combate ao vírus. Primeiro era Stay at Home, Protect NHS e Save Lives, que seria ficar em casa, proteger o sistema de saúde e salvar vidas. Aí, no domingo, já tivemos um novo clichê, um novo design para propaganda que acabou dando o que falar, que é agora Stay Alert, Control the Virus and Save Lives. E o primeiro-ministro, durante a semana, porque ficou meio vago, o que é estar alerta? O que você quer dizer com isso? Fica em casa, saio? Foi uma confusão aqui. Mas durante a semana ele teve que explicar, e o anúncio ele foi mudando um pouco. Então agora é by staying alert, ou seja, se possível fique ainda em casa, trabalhe se você não puder em casa. Foi mudando, e ele foi following the rules, ou seguindo as regras, ou nós podemos controlar o vírus. Então ficou stay alert, ou seja, se possível fique em casa, e com várias explicações que ele teve que falar, e também controla o vírus para salvar vidas. São dadas informações, reexplicações para que a gente possa evitar e prevenir o avanço do vírus. E muitas pessoas, a gente vê no mundo, não tem parado para ouvir alguns conselhos. Conselhos básicos que são para mim, são para você, de um vírus que tem causado, irmãos, prejuízo no mundo todo, para empresas, para comércios, aviação, governos. E uma das coisas que me chama muita atenção e que eu volto para a história de Paulo é essa questão da gente olhar para o momento, ter a sensibilidade como homem, como mulher, como seres humanos de responsabilidade. Não buscarmos só a questão espiritual nisso, porque nós temos que prestar atenção nos detalhes. A gente consegue pensar, a gente consegue ver o tempo, consegue analisar as situações. E a gente vê que muitas pessoas estão sofrendo, o mundo todo sofre com isso. Há um prejuízo econômico gigantesco. E eu acredito que a maioria dos governos prezam pelos seus cidadãos e estão colocando essa relevância, primeiramente, de tomar cuidado com a vida humana, sem tirar a responsabilidade da questão econômica, que também faz parte dessa nossa sobrevivência, da questão da nossa vida. E nós temos que tomar muito cuidado como cristãos também dentro desse projeto. Paulo aqui, ele está alertando. Cuidado com a questão financeira, porque vocês vão perder muita coisa. Cuidado com as vidas. Vejam bem a decisão que vocês vão tomar. E eu ouvi uma frase interessante essas semanas, que foi de um pastor. Ele diz o seguinte: a vida humana não pode entrar em conta de custo-benefício. Há uma grande realidade. Precisamos olhar, é difícil, irmãos. Pensa você num governo tomar a atenção para todas essas coisas. Hoje, ultimamente, todo mundo tem virado meio que expert. Mas a grande realidade é que a gente, como cristão, vamos olhar para o nosso lado cristão. Nós lutamos pela vida, essa é a nossa responsabilidade. Nós pregamos uma mensagem da graça que de Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Essa é a base do Evangelho, João 3,16. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é uma responsabilidade que nós temos. O próprio Jesus, uma vez, ele foi interpelado por um perito da lei que queria ver se pegava alguma coisa em Jesus. E ele diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde para ele: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. E na questão aqui de Paulo e desses marinheiros, eu vejo Paulo, ele tomando, lembra que eu falei conselheiro, Paulo é ajudador, Paulo orienta, Paulo prega a palavra de Deus. É difícil para nós nos comportarmos dentro desse mundo. E precisamos prestar atenção nos detalhes, precisamos prestar atenção no que o Espírito Santo de Deus fala a nós, e precisamos também ter as nossas responsabilidades com aquilo que a gente aprende, que a gente sabe que é correto. E aqui na questão não era para esses marinheiros um milagre de que eles conseguissem atingir Roma na viagem dele, mas era para mim uma questão de o quê? De obediência. E sim, deles seguirem sabendo que a rota que eles teriam que fazer é uma rota complicada e que poderiam pregar surpresas, especialmente entre outubro até março. Um pouco mais tarde que fevereiro, talvez, março, que era quando começavam
Eles podiam, aqui Paulo está dizendo, fiquem em bons portos, mesmo que bons portos não fosse o porto ideal. Versículo 11 do capítulo 27. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Veja que, no entanto, os homens eles acabam decidindo. O centurião, que representa o Império Romano, tem um peso na decisão. O dono do navio e o piloto vão até ele e eles decidem. Então, ele ouve o que os dois, que são peritos ali no mar, decidem que é a melhor decisão para tomar. Vamos tomar. E eles olham para Paulo, eu vejo até talvez o centurião olhando para Paulo e falando, puxa, os fariseus lá, eu sei bem eu sei um pouco, não é, da história de Paulo, lá que ele estava preso porque tentaram matar Paulo, e a gente não entende muito o porquê, talvez, que aqueles líderes religiosos, porque eles não sabiam muito da religião judaica, mas eles sabiam que os próprios religiosos judaicos queriam matar um outro fariseu, que era Paulo antigamente. E Paulo estava ali, então, sendo caçado pelo seu próprio povo. E ele fala assim, talvez ele olhe assim, puxa, esse é um pregador, o que ele entende de tempo, de condição de tempo? Que a gente fique por aqui? Será que a gente tem que ouvir ele? Ou será que a gente era melhor seguir? E aqui eles acabam, então, arriscando. Uma vez, quando Jesus ele estava com os seus... lá falando da palavra de Deus com o povo, Jesus disse para as multidões a respeito dessa questão do tempo. Vê que isso aparece toda hora na Bíblia. E eu sempre cito isso, citei isso às vezes quando eu falei do Salmo 23, sempre venho citando essas referências que mostram que o povo eles sabiam, tinha algumas questões que Jesus levantava, vocês sabem ver isso, vocês sabem ver aquilo, por que vocês não percebem o momento atual, não é? E Jesus disse para as multidões, em Lucas 12, quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando vedes soprar o vento sul, logo dizeis, haverá calor, e assim sucede. O que Jesus está dizendo para eles? Aqui ele está falando, Jesus, da vida dele, da vinda dele, eles não percebem que o Filho de Deus está entre eles. Mas Jesus está usando algo que eles sabiam muito bem. Se você vê a nuvem chegando, por exemplo, do ocidente, que é do mar Mediterrâneo ali, vocês sabem, vai haver chuva, eles sabiam ler isso. Ou se você vê o vento que vem, por exemplo, da África, que é o norte da África, sul ali, da região de Israel, você sabe que vem o calor, que é o siroco, que é um vento dessa época que vem de lá. Vocês conseguem ler isso, vocês conseguem perceber. E aqui, esses marinheiros, eles acabam se arriscando, mesmo sabendo o momento que eles estão vivendo. E aqui está dada a advertência de Paulo. Paulo diz, senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa, acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Note que a mensagem é muito atual para a gente nos nossos momentos. É muito atual para governos, é muito atual para empresas, é muito atual para pessoas. Como eu cuido do meu próximo passo pode ser crucial para o meu próximo momento, pode ser crucial para aquilo que eu vou ter como lucro, como prejuízo. O meu próximo passo, às vezes eu posso ser gerido pelo momento para tomar as minhas decisões, ou eu posso não obedecer porque eu entro no desespero da situação, ou talvez para o conforto da minha situação, eu acabo colocando em xeque a minha vida. Veja no versículo 2, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta que dava para o sudeste e para noroeste. Veja então que agora, irmãos, eles vão sair dali daquele bons portos porque eles decidem. Não é um bom lugar para ficar. E o que foi que influenciou isso daí? O professor Craig Kenner, que ele faz uma exegese do livro de Atos, ele diz o seguinte, a questão aqui não era do que o capitão de navio ou o próprio marinheiro, eles queriam chegar em Roma, eles já sabiam que não era um momento propício. Mas eles vão arriscar um pouquinho, eles vão fazer praticamente 60, 80 quilômetros ali embaixo, eles vão sair para chegar numa cidade chamada Fênix ou Fenice, que hoje é conhecida como Loutro, ou tem uma outra, ou Fonicas, que eles falam que pode ser uma dessas duas localizações. Porque Lucas, na verdade, ele era médico, mas ali ele tenta da melhor forma colocar o que estava acontecendo com detalhes para que a gente possa entender. E preste atenção,
Esse professor Craig Kenner, ele diz que a intenção deles provavelmente, o que indica que eles não queriam chegar em Roma, mas vamos para um outro lugar. Por quê? Bons portos, isso se identifica muito com o nosso momento hoje. E aqui eu termino a minha pregação para que você preste atenção, porque a minha pregação vai continuar um pouco depois. Nós vamos ter um participante na minha pregação hoje, eu não vou pregar sozinho, mais um pouquinho vai ter uma pessoa pregando comigo. E eu quero, vai ser uma surpresa para vocês, eu quero que você continue na pregação nessa mensagem. Visto que não era próprio para passar o inverno, para começar na questão aqui, Bons Portos não era um lugar confortável, porque era uma baía grande, ok? Eles falam Bons Portos, mas o navio era grande demais provavelmente para atracar no porto. Então ele teria que ficar naquela baía, parado. E eles tinham esse barco salva-vida, que era um boat, um barquinho pequeno, ao qual eles pegavam esse barco e iam até terra. Então com esse barco eles paravam onde o barco grande não conseguia chegar, e eles iam até a terra. Então para eles passarem alguns meses, porque aqui a gente fala de meses. Pensa que esses marinheiros saíram para fazer a sua viagem e não era para ter demorado tanto. Lembra que eu falei no começo que são meses que eles passam no mar? Imagina esses marinheiros parados num barco, longe da sua costa, ou ter que deixar o barco e ficar numa cidade que não era talvez tão comercial ou tão atrativa, onde o barco talvez não poderia também ficar num lugar mais seguro. E eu acredito aqui, e que muitos é defendido, que o próprio capitão, o dono do navio, falou, não, vamos ir para um outro porto, que ele é mais confortável para a gente, para que a gente possa atracar o barco, ficar lá, uma cidade mais atrativa, os marinheiros podem ter alguma coisa para fazer, porque eles vão ter que passar lá e a gente vai ver que esse tempo vai demorar, a história vai demorar mais de 3 meses, a história. E aí ele precisava então levar para um novo porto para ancorar, e provavelmente eles deveriam ficar no lugar mais seguro, e a baía para eles desse porto, do Bons Portos, não era um lugar talvez ideal para que eles passassem esses momentos que seriam tempestades e momentos difíceis. É aquele mais ou menos que a gente diz numa canção do Brasil que virou jargão: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou no cristão a gente diz a cruz, entre a cruz e o punhal. E falou, não, a gente vai ficar aqui, vamos andar mais um pouquinho, vamos avançar mais um pouquinho, e lá a gente fica, a gente está tranquilo. E Paulo fala, não, fique aqui. Aqui é melhor para a gente ficar, porque pelo menos a gente chegou a algum lugar. E vê que eles vão andar um pouco mais agora. Eles não vão dar a volta na ilha, eles não vão sair para alto mar. E coisas interessantes vão acontecer na viagem. Eles vão andar só um pouquinho. Eles vão dar apenas alguns passos. Eles vão andar apenas alguns quilômetros. E isso para a nossa vida é a mesma coisa. Hoje está sendo vagaroso para a gente dar alguns passos. Está sendo difícil para a gente saber qual é o próximo dia. A gente está procurando saber quais serão os próximos momentos e episódios da nossa vida. Agora, as nossas decisões podem nos levar para momentos certos, estamos sendo geridos pelo momento, estamos entrando no desespero, ou queremos conforto para a nossa vida, ou queremos falar, não, aqui eu não estou tão confortável, eu quero ir para um lugar de maior conforto e colocar em risco aquilo que você tem hoje. Colocar em risco a sua segurança, talvez, que não é aquilo que você esperava. E eu gostaria agora de que você continuasse prestando atenção nessa mensagem, porque a nossa confiança ela tem que ser toda e total colocada em Deus. E eu quero continuar essa mensagem agora com uma participação com uma pessoa que vai estar continuando a minha palavra, e a gente já volta mais um pouquinho. A paz do Senhor. É muito bom estar aqui para poder falar, porque eu tenho muita saudade de vocês, do tempo que a gente fica junto, se reúne para louvar a Deus. Mas como isso não é possível, nós nos encontramos aqui por esse vídeo. Como eu não estou acostumada com essa tecnologia, mas fazer o quê?
vamos assim mesmo, irmãos. Essa pandemia que a gente está vivendo é muito triste porque nós ficamos isolados. Nunca na nossa vida a gente poderia pensar que isso iria acontecer. Nunca nós presenciamos uma situação como essa. E eu sei que muitas das pessoas, o mundo sofre. Quantas pessoas em situação difícil. Mas, irmãos, uma coisa é certa, que Deus, o nosso Deus, Ele vê tudo e Ele nos ajuda. Nós temos que confiar e saber que isso vai passar. Que isso vai passar. Nunca nós presenciamos isso. Assim, toda a terra está passando por isso. E eu fico, às vezes, pensando quanto dos meus irmãos que está tendo dias tão difíceis, criança. Mas, irmão, quero dizer para você, creia, tenha fé, confia, porque esse dia vai chegar em que nós voltaremos a nos encontrar. E também, eu sei que a situação financeira de muita gente está difícil, mas creia, porque nós temos a fé em Deus, que sabe tudo e vê tudo. Irmãos, eu fico pensando, eu tenho saudade, eu tenho vontade de ver meus filhos, estar junto com os irmãos, a família. Mas se isso não é possível agora, nós sabemos que nós vamos ter tempo e tudo vai melhorar. Os irmãos, me desculpe, mas eu não tenho esse costume dessa tecnologia. Eu gostaria de estar livre como um passarinho. Mas olha o que as palavras de Deus nos garante. Acheguemo-nos, Hebreus 4,16. Portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, para socorro na ocasião oportuna. E essa é a ocasião oportuna que nós podemos nos chegar a Deus. E a Bíblia fala que nós, quando nos chegarmos a Deus, aqui mesmo no livro de Hebreus fala, quando nós chegarmos, nós temos que crer que Ele existe. E quando nós estamos falando com Ele, Ele está perto de nós. Ele está ouvindo o que nós falamos. Irmãos, Ele sabe o que nós estamos passando. Deus sabe todas as coisas. E é como a palavra de Deus diz, acheguemo-nos a Deus, porque Ele é o Deus da graça. Ele nos ajuda, Pai, só a presença dEle. Quando Jesus falou que Ele mandaria o Espírito Santo para nos confortar, nós já temos a presença de Deus em nossa vida. E Ele sabe todas as coisas. Então, vamos ter fé e confiar. Eu sei que não está fácil. Eu fico falando com Deus e fico pensando nos meus irmãos, de toda a humanidade, aqueles que sofrem, criança. Mas vamos fazer como esse versículo diz, acheguemo-nos a Deus.
no tempo, no socorro, porque Ele é o Deus da graça, o Deus de misericórdia. Logo, irmãos, tudo isso vai passar e nós vamos ver que nós passamos e vamos nos regozijar, vamos poder testemunhar de tudo isso que passamos e que o Senhor foi conosco. Ele nunca nos desampara, irmãos, não desampara. Ele está sempre junto. Agora a Bíblia fala que quando a gente ora, a gente tem que ter confiança e certeza de que Ele está aqui, de que Ele está ouvindo a nossa oração. Então vamos agora, como diz esse versículo, acheguemos-nos ao Senhor da graça e vamos orar. Aonde você está aí na sua casa, creia que Deus está aí com você. Creia. Porque é importante que quando chegamos a nos aproximar de Deus, temos que saber que Ele está ouvindo. Vamos, ore comigo agora e fale com Deus. Irmãos, eu peço a Deus agora de todo o meu coração. Eu não sei, meu irmão, você aí na sua casa, você está sofrendo, está com saudade das reuniões, por isso nós estamos aqui agora. Esse culto é para engrandecer o nome de Deus, é para exaltar. Então, cada um que estiver na sua casa agora, se achegue a Deus da graça e creia. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, Deus da graça, seja gracioso conosco, Senhor, e nos abençoa. Senhor, para que se conheça na terra a Tua salvação e que toda a humanidade, todos os povos possam ver que só Tu és Deus e o Teu nome seja exaltado para sempre, Deus. Deus, nós te amamos muito. O Senhor é a nossa alegria, a nossa força. Eu te peço agora, meu Deus, cada um dos meus irmãos que estiver ouvindo, Deus, Senhor, toca com Teu poder, Senhor, alegre esse coração, dando força e alegria no coração, Deus, até o momento em que nós iremos nos regozijar e te exaltar diante da Tua presença, Deus. Amém. Fica com Deus, irmãos. E até breve. Logo nós vamos nos encontrar, se Deus quiser. Amém. Irmãos, depois dessa palavra que completa totalmente a minha palavra, nessa confiança que a gente tem em Deus, nessa sequência detalhada da viagem, prestando atenção em todos os detalhes. Se você se debruçar só sobre esse pedaço, eu garanto que você hoje já tirou muitas lições para a sua vida. E há um salmo, o salmo de número 19, que diz assim, que é bem atual, é uma frase para mim até bem atual, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Olha aqui que diz o versículo 2 do Salmo 19. Um dia fala disso ao outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Nós temos vivido um dia de cada vez, onde nós podemos observar essa glória de Deus nas nossas vidas. Nós podemos observar a atuação de Deus em cada dia, se nós pararmos para observar os detalhes. Porque, continua no versículo 7 do Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, e ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Versículo 14 do Salmo 19, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração
sejam agradáveis diante de ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Paulo está debruçado sobre Deus. Paulo está consciente. Paulo está ligado. Paulo está colocando a dependência dele em Deus. E muitas lições lindas nós vamos tirar disso. Os nossos próximos passos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. E essa glória de Deus, ela é proclamada. E é o que nós vamos ouvir agora neste salmo. E voltamos em seguida. Nós vamos estar ouvindo o salmo, a Bíblia cantada. E eu quero que você preste bem atenção nesse salmo inteiro. Não é que é um projeto que o Marcos ele faz sobre a Bíblia cantada. E eu queria que você prestasse e meditasse bastante nesse salmo para que a gente possa encerrar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nem o som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o teu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São bem mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei repreensível, livre de transgressão. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. Oh, meu.
Amém, irmãos. Bem, esse é o meu desejo de todo o meu coração, que você continue firme, que você possa meditar nessa história. Eu sei que talvez tenha demorado um pouco para a gente seguir viagem, assim como tem demorado um pouco também a nossa viagem nesse momento que a gente vive de isolamento, quarentena. Para algumas regiões vai até o dia 31, outras regiões vai se abrir alguma coisinha em junho. E tudo depende de como o vírus se comporta, como as coisas vão, o comportamento das pessoas, que é a parte da nossa responsabilidade. E a nossa confiança em Deus continua, que Ele está gerindo todas as coisas. Fique firme. Em breve eu acredito que nós vamos estar juntos novamente. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E será um tempo de muita reflexão para nos tornar pessoas que observam, como eu disse na própria entrevista desse meu amigo, uma pessoa que observa mais, que sabe dar mais valor para todas as outras coisas. E saímos do outro lado, pessoas melhores, cristãos melhores, num tempo que nos faz parar para pensar muito. Que Deus abençoe muito sua vida, que Deus cuide do seu lar, da sua casa. Digo mais uma vez, tem sido um tempo bom eu estar junto com vocês, os irmãos que têm nos acompanhado de todos os lugares do Brasil. Eu sei que tem muitos irmãos do Projeto Barnabé em Recife, dos irmãos que têm nos acompanhado na Suíça, que me mandam sempre mensagem, de Portugal, dos Estados Unidos. Temos tantos lugares aqui, os nossos irmãos do norte, os irmãos da Itália, da Espanha, o tio, a tia, não é, que estão na Espanha. Eu sei que todos esses, de um modo diferente, estão sofrendo nesse momento, ou estão passando pelas adversidades, uns mais, outros menos. Mas que Deus continue cuidando de você, que Deus continue abençoando sua vida, e lembrando de orar pelas pessoas que sofrem. Eu tenho recebido muitas ligações de irmãos que estão super bem, que estão passando bem por esse momento, e recebido também notícias que não são de irmãos que estão vivendo num tempo muito favorável. Como eu disse, todos nós estamos vivendo um tempo diferente. E nós precisamos estar com contínua oração. E é isso que nós vamos agora terminar, orando e entregando esses irmãos, os governos. Você pode entregar o governo do teu país, para que Deus possa dar a direção, entregar a vossa vida, a sua família. E que nessa semana você medite. Pega essa palavra, volta lá. Se você não viu os vídeos anteriores das pregações, é simplesmente ir ali no YouTube da igreja. Você vai ver todas as pregações anteriores. E medite na palavra de Deus. Aproveite esse tempo para ter observação, para parar, para não querer coisas rápidas, coisas que vão nos dar alguma mensagem, mas não, nós temos a oportunidade de entrar nas mensagens, de ter um tempo onde o Espírito Santo de Deus fale conosco. Deus, eu quero te agradecer por cada família. Primeiramente, na minha oração, eu quero te pedir por aqueles que estão doentes e que passam por um momento difícil, seja por este vírus, causado por ele, Senhor, por um momento difícil, ou seja por qualquer outro tipo de problema de saúde. Queremos te pedir por cada vida que a tua mão, o teu cuidado, o teu toque entre, Senhor, nestas vidas. Pai, derrama do renovo sobre cada um. E que possamos olhar para o alto, meditar nessas palavras, permanecer firmes em Deus e continuar seguindo dentro deste barco aonde todos estamos, mas com os olhos no Senhor. Quero agradecer por cada irmão, Senhor, da igreja, da Link Church, que continua, Senhor, firme, Senhor, ouvindo os cultos, participando, mandando seus vídeos, fazendo parte, porque nós abençoamos outras vidas. Obrigado por cada um deles, Deus. Queremos te pedir para os irmãos que nos assistem de tantas localidades. Cuide desses irmãos e através agora destes irmãos, Senhor, que o Senhor estenda a tua bênção por todas as nações. Deus, extermina, Senhor, esse momento ruim, esse vírus, esta praga, Deus, que tem acabado, Senhor, com a paz de muita gente. Nós queremos agora entrar, Deus, e te pedir em oração na tua presença. Entramos na tua presença e glorificamos o teu nome e pedimos, Deus, entra com a tua providência, Senhor. Faz-nos enxergar, faz-nos, Senhor, compreender esse momento, mas faz também, Senhor, um grande milagre. Que possamos aprender as lições, que possamos realmente refletir mais, ser mais observadores
e nos debruçar sobre a tua palavra. Eu quero te pedir, Deus, e te agradecer, ao mesmo tempo, Senhor, por todos aqueles, Deus, que têm se colocado diante da tua presença, Senhor, que tem sido um braço forte para que possamos continuar firmes nessa jornada, pregando o Evangelho e as boas novas da paz. Esse tempo de internet tem sido um tempo, sim, muito bom. Era melhor estarmos na igreja? Sim, com certeza, Senhor. Todos nós preferíamos estar na igreja, congregando com irmãos, estar juntos, mas esse é um tempo diferente. Até quando nós voltarmos, talvez, Deus. E precisamos estar buscando no Senhor orientações para seguirmos firmes nesse projeto. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dirige, cada uma dessas vidas. Abençoa as finanças dos meus irmãos, os trabalhos dos meus irmãos. Cuida de cada um, seja em qualquer uma dessas localidades que eu falei, de norte a sul, de leste a oeste. Que seja o Senhor, Deus Supremo, e que os céus declarem a glória de Deus e o firmamento que proclama a obra das suas mãos possam realmente, Senhor, estar sendo ecoados pelos 4 cantos desta terra, e que nós como cristãos possamos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos perceptíveis, e que o Senhor fale conosco. Deus abençoe a cada um, a cada semana, essa semana que virá, a cada vida e a cada dia que nós estamos vivendo, um dia de cada vez, mas seguimos firmes no Senhor. Obrigado por esses tempos que a gente tem também no nosso culto, de podermos estar orando e trazendo vida para aqueles que estão, Senhor, em debilidade. Pessoas que eu sei que estão, Pai, num leito de hospital agora, que podem estar ouvindo essa mensagem. Eu te peço, Senhor, abençoa e guarda, Senhor. Entre com a tua provisão e com a tua cura, no nome precioso, poderoso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Prazer estar com você mais uma vez. E vamos nos comunicando durante a semana. Você viu aí nos avisos, tem lá o e-mail, alguns têm aí meu telefone, pode entrar em contato. E juntos nós vamos seguindo nessa nossa jornada. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Amém.